A Ordem Franciscana Secular apresenta na Vida Nova os carismas, as curiosidades e a devoção de São Francisco, o santo amigo dos animais e do meio ambiente. Chama Franciscana. Agora na Vida Nova. Boa noite, paz e bem. Cantar com a vida, evangelizar com poesia e canção. Vamos proclamar com nosso canto a alegria, o encanto de viver uma vocação. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. A nossa missão é ajudar, cuidar da... Olá, meus irmãos! Olá, meus amigos! Olá, família! Paz e bem! Boa noite, Wendel. Boa noite, Marcelo. Que seja muito boa. Que seja boa para todos nós. E está começando, a partir de agora, o nosso programa Chama Franciscana! Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. São Francisco, nosso protetor, cantor da vida, poeta do amor, rogai a Deus por todos nós. Santa Clara, irmã e companheira, nos ensina essa maneira de unir ternura e vigor. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão. Paz e bem eu lhe desejo, com São Francisco, estendo a mão. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão. A casa é sua, é o Chama Franciscana que está entrando no ar. Paz e bem eu lhe desejo, com São Francisco no coração. Paz e bem. E a partir de agora, o nosso telefone 3720-9309. Repetindo, Wendel. 3720-9309. 3720-9309. Está liberado para você falar conosco nesta noite. E você também pode mandar sua mensagem para o nosso e-mail chamafranciscana@hotmail.com. Você também pode nos acompanhar pela sintonia do 105,9 FM do seu rádio, ou ainda pelo site www.vidanovafranca.com.br www.vidanovafranca.com.br. Paz e bem, minha irmã, paz e bem. Paz e bem, meu irmão, paz e bem. Paz e bem, minha irmã, paz e bem. Eu te saúdo, terra. Paz e bem. Eu te saúdo, flor. Paz e bem. Eu te saúdo, fruto. Paz e bem. Eu te saúdo, verde. Paz e bem. Paz e bem, meu irmão, paz e bem. Paz e bem, minha irmã, paz e bem.
Eu te saúdo, Rio. E para começar, como já é de costume, né, Wendel? Isso. O que tá faltando agora, iniciando o nosso programa Chama Franciscana? Tá faltando a massagem no coração. Então vamos lá para a contagem regressiva em 3, 2, 1. Eu amo você muito. E tamanho do universo. Eu amo você muito. E tamanho do universo. Paz e bem, paz e bem, Eu amo você muito. E tamanho do universo. E depois de abraçarmos, você abraçou? Sentiu aquele calor, coração batendo no peito? É isso daí, essa é uma massagem do coração. E agora vamos para a nossa oração da noite. Hoje, oração a Santa Clara. Santa Clara, que fostes enviada por Deus para enriquecer a Santa Igreja, em companhia de São Francisco, com o carisma francisclariano, olhai para nós, que também fomos chamados, agora, para seguir esse carisma, e dai-nos generosidade e ardor. Amém. E vamos ouvir a primeira de hoje, Wendel? Vamos lá, o que temos de bom pra hoje aí? Agora vamos ouvir Cantiga por Irmã Clara, do Padre Zezinho. Daqui a pouco a gente volta. Oh Clara, me diga por quê, que foi que Francisco falou pra você. Clara, oh Clara, eu quero entender por que deste mundo te foste esconder. Tu tinhas dinheiro, vivias feliz, igual às meninas que havia em Assis. Será que Francisco te enfeitiçou? Que
tão de repente o teu mundo mudou. Eu tinha dinheiro, vivia feliz, igual as meninas que havia em Assis. Mas foi Jesus Cristo quem me cativou. Francisco somente o caminho mostrou. Eras bonita de classe maior, teu pai era nobre, patrão e senhor. Será que esta vida não era viver, que tão de repente te foste esconder? Clara, me diga por quê foi que Francisco falou pra você. Clara, oh Clara, eu quero entender por que deste mundo te foste esconder. Eu era bonita, de classe maior, mas eu tinha sonhos de algo melhor. Será que esta vida é viver e morrer? Um dia por fim eu parti, fui viver. Deixaste o dinheiro tranquila e feliz e foste viver num mosteiro de Assis. Será que perdeste a razão de viver? Tão jovem, tão bela, não dá pra entender. Deixei o dinheiro tranquila e feliz e fui me trancar no mosteiro de Assis. Deixei o que eu tinha, passei a viver, que a vida é bem mais que a mania de ter. Já posso entender porque deste mundo te foste esconder. Você está ouvindo Chama Franciscana, Semeando a Paz e o Bem. Bem que no fundo nós temos bastante saudade de um grande filho de São Francisco de Assis. Um padre que andou pelo Nordeste inteirinho só fazendo bem. Ele foi pregador de missões e hoje vive no coração do Brasil. Seu nome é Frei Damião, milagroso do sertão. Ele escolheu o nome de Damião por causa de São Damião, um santo muito importante na história de São Francisco. Foi andando sem rumo pelos campos que ele resolveu um dia entrar naquela igrejinha abandonada. Lá dentro estava tudo escuro e sujo.
só um enorme crucifixo parecia uma luz acesa. E olhos enormes do crucificado enxergavam dentro da alma, enxergavam longe. O olhar de Cristo atravessava o corpo do jovem Francisco e se espalhava pelo mundo, atingindo pessoa por pessoa, os animais e todas as coisas. Francisco dizia que essa era a grande festa do amor e gritava emocionado: amem o amor. Ah, como foi lindo este encontro de Francisco e Jesus na igrejinha pobre de São Damião. Francisco entendeu completamente aquele olhar do Senhor. Era o olhar da misericórdia que ele sentia amando os leprosos, aquela misericórdia que o aproximava de Deus. Desta vez não deu mais para segurar. A resposta saiu como um grito: Senhor, iluminai as trevas do meu coração, dai-me uma fé direita, esperança certa e caridade perfeita, juízo e conhecimento, Senhor, para que eu cumpra o vosso santo e verdadeiro mandamento. Ele olhava para o crucifixo da velha igreja de São Damião e pedia mais e mais forças para fazer o que Deus queria. Ele dizia: o que Jesus está fazendo na cruz não é a vontade do Pai. Eu também quero fazer a vontade de Deus. Francisco então começou a ter duas coisas para fazer. A primeira era limpar e consertar aquela igreja onde vivia aquele Jesus tão amigo. A segunda era ficar horas e dias rezando escondido na pequena cripta, embaixo do altar da capelinha, um lugar onde antes se enterravam os mortos. Pedro de Bernardone procurava Francisco feito louco. Ele tinha sumido com muitas peças de pano, vendeu o cavalo, ninguém sabia o que tinha feito com o dinheiro. Achando que não podia mais recuperar o filho, Pedro queria recuperar pelo menos o dinheiro. Como Francisco já tinha assumido uma espécie de vida religiosa, o caso foi parar diante do bispo da cidade. Na frente do palácio episcopal, com muita gente assistindo, Francisco não teve dúvidas. Entregou o dinheiro de volta e deu toda a roupa, até aquela que ele estava vestindo. O bispo teve que cobrir o corpo dele com a sua capa. Depois lhe deram uma túnica bem velha, que era usada pelos mais pobres dos pobres, para que Francisco não ficasse nu. Era inverno, tudo estava coberto de neve, mas ele, no começo, nem sentiu frio. Saía do seu coração um canto bem forte, e ele conversava com Deus. Agora ele se sentia mesmo como Jesus, que na Sexta-feira Santa foi despido e despojado de tudo antes de ser pregado na cruz. E gritou para todo mundo ouvir: Pai nosso que estás no céu, eu não tenho mais um pai na terra. Meu Deus é meu tudo. Se bebe da fonte. Agora no programa Chama Franciscana, a reflexão das fontes franciscanas. E nessa noite, de maneira muito especial, nós vamos ler das fontes clarianas dos textos de Santa Clara de Assis, em especial do seu testamento. Ouçamos o que Santa Clara deixa por escrito às suas irmãs. Por isso, temos que considerar, amadas irmãs, os benefícios imensos que Deus nos concedeu. Mas entre os outros, especialmente aqueles que lhe aprouve operar por meio do seu amado servo, o nosso beato Pai Francisco, não apenas depois da minha conversão, mas também enquanto eu ainda vivia nas vaidades do mundo.
Quando de fato esse santo, que não tinha ainda nem irmãos nem amigos, pouco depois de sua conversão, estava ocupado restaurando a igreja de São Damião, onde, tendo sido visitado intimamente pela consolação de Deus, foi inspirado a abandonar completamente o mundo. Pela sua grande alegria e iluminação infundidas pelo Espírito Santo, profetizou a nosso respeito aquilo que Deus depois veio a realizar. Tendo subido de fato no muro da igreja, a alguns pobres que estavam ali perto, Francisco disse em alta voz e em língua francesa: "Vinde e ajudai-me na obra do monastério de São Damião, porque logo ali viverão senhoras, cuja santa vida dará glória ao nosso Pai do céu na sua santa igreja. Em louvor de Cristo. Amém." Hoje nós vamos ouvir, meus irmãos e minhas irmãs, a reflexão acerca das fontes franciscanas com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Quem é ele, Wendel? É o assistente nacional da Ordem Franciscana Secular, a OFS do Brasil. Então vamos ouvir o que Frei Almir tem a nos dizer nesta noite. Olá, meus amigos, que bom falar um pouco de Clara. E agora, então, os exíguos espaços de São Damião. São Damião, São Damião. Para nós, São Damião está vinculado a São Cosme e São Damião, doce para as crianças e todo um folclore. Mas, para nós franciscanos, São Damião é uma espécie de maravilha, de sonho maravilhoso, um crucifixo majestoso, um crucifixo que não tem tortura nos braços e na cara, um crucifixo que descansa na cruz como se fosse realmente um lugar de repouso, os olhos negros como um negro mar. Foi ali, para essa igreja do crucifixo de São Damião, que Francisco levou Clara, sua irmã Inês e mais uma, né? 3, no começo elas eram 3. Ficaram, portanto, instaladas nessa pequena capela. No fundo, o que queria Clara? Ser uma mulher despojada, esposa, amante, generosíssima amante do Senhor Deus. Quem puder compreender, que compreenda. No mundo de sexualidade, de pansexualidade, as pessoas não entendem que uma mulher de ontem e de hoje, de um rapaz de ontem e de hoje, apesar de todas as dificuldades, ele tem uma imensa vontade de se fundir com o amado, numa exclusividade de vida e num exclusivo amor. É isso que Clara queria. Queria viver singelamente, pobremente, por causa de Francisco de Assis, queria seguir as pegadas do Cristo, né? E, para tanto, ela precisava de um espaço. Esse espaço foi São Damião. Deve ter sido feita uma adaptação, um dormitório, né? Um dormitório, chegaram a ser 50 irmãs vivendo nesse dormitório, né? Nessa casa. Clara, então, elas deviam ter umas esteiras, não sei se tinham camas, umas esteiras, se cobriam talvez com panos grosseiros, havia, portanto, um dormitório, né? Elas deviam cuidar, limpar, arrumar. Havia um pequeno refeitório, hoje ainda, quem visita
vista, parece que há algumas peças que são originais, sei lá. Eu nessas histórias todas acredito muito pouco, porque de 1200 e pouco tudo já se apodreceu. Mas enfim, lá está um pouco um espaço onde era esse refeitório. Viviam de esmolas, não tinham lá um cantinho onde elas plantavam umas ervas, mas elas viviam de esmolas, né? E os frades esmolavam na cidade e traziam. Dizem até que uma época em que os frades não faziam mais esse trabalho, duas irmãs saíam e quando elas voltavam, Clara lavava-lhes os pés para tirar a poeira da estrada, né? Uma vida de oração, uma vida de mútuos serviços, né? Uma vida de caridade fraterna, né? De bem-querer, né? Podemos dizer, precisaríamos de muitos minutos e de muita multiplicação de minutos para descrever o que existia no adorável espaço de São Damião. O céu na terra tem alguma coisa de São Damião, na minha maneira de ver. Então, eu posso muito bem imaginar que elas passaram fome, que muitas vezes aquele pão seco que era desnegado, porque essa Clara teve a petulância de deixar a sua fortuna, de vender os seus bens, dá-los aos pobres e agora viver na aventura. Certamente os graúdos de Assis diziam, bem feito, que viva assim. Mas o que me encanta e o que para mim é o principal é que essa mulher, que aliás esteve doente 50 anos, sem reclamar, esta mulher queria ser do Senhor. Eu só posso imaginar Clara rezando. Eu só posso imaginar Clara com os olhinhos fechados, num cantinho ou na sua própria cama, fazendo talvez algum bordado para as toalhas das igrejas de Assis e no amado, uma sede do amado. Ela gostava muito do Cântico dos Cânticos, né? Ela gostava desse esposo que busca a esposa e os dois vivem uma aventura de amor. Deus abençoe a terra em São Damião. Chama franciscana. História de uma virgem consagrada, desprezada foi no mundo, lá no céu é coroada, companheira na pobreza, ela foi de São Francisco, desprezou toda a riqueza para seguir Cristo, fundadora de Santa Ordem, pobre, obediente, casta. Muitas são as suas filhas, para ela só Deus basta. Foram tantos os seus milagres, é um deles bem conhecido. Espantou os inimigos. Vamos todos celebrá-la com canções, hinos e preces, ensinai-nos a viver, confortando os que padecem. Santa Clara de Assis, que por Cristo foi seduzida, aumenta nossa fé, abençoa nossa vida.
Chama Franciscana apresenta a voz do Papa. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu quero destacar uma mensagem do Papa Francisco, ao qual foi lida, apresentada por ele no Dia Mundial de Oração pelas Vocações, celebrado em 11 de maio, que teve como tema as vocações, testemunho da verdade. O Santo Padre destacou que toda vocação ela exige um êxodo de si mesmo, um sair de si mesmo, para centrar a própria existência em Cristo e no seu Evangelho. Independente do âmbito da vida, é preciso, segundo o Papa, superar os próprios pensamentos e modos de agir que não estejam em conformidade com a vontade de Deus. E ele diz: não devemos ter medo, Deus nunca nos abandona. E ele se dirigiu também a todos aqueles que estão dispostos a colocar-se à escuta da voz de Cristo. O Papa Francisco convidou a todos, naquele instante, a ouvirem e seguirem Jesus, deixando-se transformar interiormente por suas palavras. E ele disse: nenhuma vocação nasce por si, nem vive para si. A vocação brota do coração de Deus e germina na terra boa do povo fiel, na experiência do amor fraterno. Meus irmãos e minhas irmãs, o Papa reconhece que, para seguir neste caminho, muitas vezes é preciso ir contra a corrente, isto é, enfrentando todos os obstáculos, todas as dificuldades que poderiam criar desânimo. Mas ele ainda diz que a verdadeira alegria dos chamados está em crer e experimentar que Deus é fiel. Com ele podemos caminhar, ser discípulos e testemunhas do amor de Deus, abrir o coração a grandes ideais, a coisas grandes, disse o Papa. E ele encerra essa mensagem dizendo o seguinte para cada um de nós: disponhamos, pois, o nosso coração para que seja boa terra, a fim de ouvir, acolher e viver a palavra, e assim dar fruto. É isso aí, Wendel. E nossos irmãos devem estar pensando, nós não falamos sobre o tema de hoje. Isso. Começamos apressadamente, né? Exatamente. Estamos vendendo um produto sem fazer propaganda dele. Exatamente. Mas eu acredito que os nossos ouvintes, não é, que estão nos ouvindo nesse momento ou em outros momentos também, não é? São muito inteligentes e já captaram, não é, a nossa mensagem desde o início, né? A partir até mesmo da oração inicial. Qual foi a oração inicial, Marcelo? A oração inicial é a oração a Santa Clara. Isso. Santa Clara de Assis. Já demos vários toques, não é? Depois a primeira música
Cantiga por Irmã Clara. Com o Padre Zezinho. Exatamente. Depois nós ouvimos pela boca do saudoso Chico Anísio a importância da igrejinha de São Damião para Francisco, certo? Certo. Em seguida nós ouvimos um trecho do Testamento de Santa Clara, de como Francisco profetizou que aquela igrejinha de São Damião se tornaria o lar, não é? O ponto inicial de mulheres de grandes virtudes, não é? A quem Deus colocaria ali, não é? Que seria o Clara e suas irmãs. E logo depois nós escutamos quem mesmo? Nós escutamos Frei Almir Ribeiro Guimarães falando um pouco sobre Santa Clara, sobre essa experiência de Santa Clara em São Damião. Igreja de São Exatamente. Damião. Então o nosso tema central é Santa Clara, não é? Que será que a igreja celebra a memória na próxima segunda-feira, dia 11 de agosto. E paralelamente a isso, nós também refletimos sobre o tema das vocações, porque estamos no mês vocacional. Isso. E aí, eu não sei se o Marcelo botou reparo, aqui no Brasil não é uma tradição celebrar em agosto, mas o Dia Mundial das Vocações é que dia? Foi no dia 11 de maio. Então, em maio, né? Em maio. Nós celebramos as vocações próximo aos pais. Lá eles celebram junto com as mães, né? Isso, exatamente. Mas eu penso que mais importante do que os dias ou os meses é de fato partir para a reflexão propriamente dita. E é isso que nós propomos. Aqui nós não podemos fazer grandes reflexões, porque senão, como diria Frei Almir, teríamos que multiplicar os minutos, né? Mas é provocar a reflexão de quem nos ouve, né? A respeito desse mesmo tema. Exatamente. E nós então juntamos esses dois momentos, Clara e a vocação. Tentaremos falar um pouquinho para vocês sobre a vocação de Clara e também a nossa vocação. Isso. Qual é esse chamado que Deus tem para a nossa vida? Para que Deus nos chama? Vocês sabiam que Deus chama cada um de nós? Chama você, chama eu, o Wendel. Todos nós somos chamados por Deus para algo, para uma missão. Só que cabe a cada um de nós descobrir qual é esse chamado. Isso. E dizer o nosso sim, não é, Wendel? É isso mesmo. Não é fácil, não é? Você fala assim, Deus chama todo mundo, mas você não vai escutar ele vir no seu pé da orelha e falar assim: Marcelo, vem cá. Aí eu saio correndo desse jeito. Isso! Tinha um ex-frade, não é? Que falava assim, que se ele estivesse rezando diante da cruz de São Damião, não é? A cruz que estava na igrejinha de São Damião, e a cruz falasse com ele, ele saía correndo 3 dias e 3 noites, né? Mas exatamente. Imagina Deus só. não vai vir falar, não é? Como outrora falou aos profetas, não é? Lá no livro de Samuel, na vocação de Samuel, nós vemos Samuel dormindo e de repente Deus vem e chama. Samuel. Com Abraão foi assim, com Moisés foi assim, e com tantos outros profetas e personagens bíblicos, para mostrar que todos somos chamados, mas o nosso chamamento não precisa ser necessariamente como o desses personagens, não é? O dia a dia, a rotina, o nosso modo de viver e o modo de agir de Deus, se nós deixarmos Deus agir em nossa vida, com certeza irá nos mostrar a que nós somos chamados, a que Deus nos chama a servir, em que lugar, em que momento e em que serviço. Exatamente. E falar de vocação, esse chamado que Deus faz a cada um de nós, pensemos também agora, né, que nós falamos muito de Santa Clara, como é que foi essa experiência do chamado de Clara? O que aconteceu com Clara? A gente ouviu na música do Padre Zezinho, não é? Isso. É Clara, Clara, me diga por quê. O que foi que Francisco falou para você? Penso que na verdade, Marcelo, há 800 anos atrás,
o raciocínio do Padre Zezinho, né? A cidade de Assis deve ter feito aquela pergunta, né? A família de Clara era uma família muito importante na cidade de Assis, e toda aquela população, olha o telefone tocando, olha o telefone, e toda a população de Assis deve ter pensado: ora, mas o que essa mocinha lá do alto dos seus 16 anos deve ter visto nesse tal de Francisco, esse maluco que largou tudo, não é? E resolveu seguir viver da pobreza. As palavras do Padre Zezinho resumem isso, né? A procura por um novo, por um diferencial. Clara ouviu o chamamento de Deus. Clara ouviu o chamado de Deus, né? E o chamado dela é um chamado radical àquela época. Servir Deus na pobreza, né? Ser esposa de Deus, ser esposa de Jesus, não é? E aí na música, que em especial gostaria de destacar, a Valéria ama essa música, não é? Há esse diálogo, não é? Entre Clara respondendo a quem faz a pergunta, não é? O que foi que Francisco falou para você? E Clara vai falando que ela tinha tudo, não é? Ela tinha tudo, mas ao mesmo tempo ela não tinha nada, não é? É isso que muda, não é? Que tudo que ela tinha, os títulos de nobreza da família dela, as terras, as posses, eram nada perto do que o esposo com quem ela queria se casar poderia oferecer, que era Jesus Cristo, que poderia oferecer a salvação, uma vida nova, uma vida de santidade, uma vida de caridade e tantas outras virtudes. É isso que encanta. É por isso que ela se desposa, né? Como se diz nos profetas, não é? É Jesus que desposa a humanidade, a igreja, em especial as virgens, aquelas mulheres que escolheram viver para o seu marido, o seu grande marido, que é Jesus Cristo. Eu queria mandar um abraço, aproveitar agora esse nosso momento. Eu acabei de receber aqui uma mensagem. Então um grande abraço para o Matheus, que está nos ouvindo diretamente da Vila São Sebastião, também conhecido como Vila Tião. E o Matheus ainda acaba de me dizer uma coisa muito interessante. A nossa irmã, a Dona Maria Barbosa, que geralmente nos ouve lá da rua que eu nunca sei o nome, se é Américo Cravieri ou Vicente Pulse, mas hoje não está em Franca, não está lá na Vila Raicos, está em Nova Ponte, Minas Gerais, na casa da sobrinha dela e da irmã dela. Então um abraço para todos os que nos ouvem diretamente de Nova Ponte, Minas Gerais. Agora nós vamos ouvir uma música e daqui a pouco nós voltamos. Não saia daí. Jesus.
Você está ouvindo Chama franciscana, Semeando a Paz e o Bem. Símbolos franciscanos. O perdão de Assis. O perdão de Assis se dá na Porciúncula, igreja dedicada a Santa Maria dos Anjos. É realizado no dia 2 de agosto de cada ano. Porciúncula era uma capela abandonada em ruínas que foi restaurada por São Francisco e pelos primeiros frades. Tornou-se marco, referência e lugar onde se experimentava a predileção de Maria. Aqui, Francisco descobre a graça da salvação para si e para seu grupo. É lugar onde ocorreu a sua morte. Nela também se teve início a segunda ordem franciscana. Ambiente da indulgência e perdão de Assis é o santuário da fidelidade aos ideais do alicerce da ordem, que traduz na prática penitencial a consciência de ser peregrino e forasteiro. E segue-se a tradição que todos os que se dirigem à Porciúncula e se confessarem recebem a indulgência de seus pecados. Assim como em todo dia 2 de agosto, nas igrejas ou capelas com o nome de Santa Maria dos Anjos, aqueles que as visitarem também recebem a indulgência após se confessarem. A Porciúncula foi o local escolhido pelo Papa João Paulo II para rezar com as lideranças religiosas do mundo em prol da paz desde o ano de 1986. Estamos de volta com o nosso programa Chama Franciscana. E aí, Wendel? Ó, só você não escutou porque você estava no telefone, mas olha, Dona Maria está nos ouvindo, de acordo com o Matheus também está ouvindo. Ela está em Nova Ponte, Minas Gerais, na casa da sobrinha, e está nos ouvindo. Mande um abraço. Abraços, Dona Maria! E falando ainda sobre a vocação de Clara, Wendel, eu não estava muito bem ouvindo o Wendel aqui, né? Eu estava atendendo o telefone. Mas, assim, no meu ver, Clara, ela já tinha dentro de si esse chamado, né? Eu não sei se o Wendel comentou sobre isso, mas quando ela conheceu Francisco, Francisco a ajudou a entender qual era esse chamado para a sua vida, não é, Wendel? É mais ou menos isso? Digamos que os ideais de Francisco encontraram um solo fértil, não é? Onde ser jogada a semente. A terra boa que o Papa estava falando, não é? Isso, olha que legal, casou direitinho. Não é? Santa Clara não era uma terra que precisava ser trabalhada, não é? Então era uma terra boa que precisava ser lançada semente. E foi isso que Francisco fez, talvez até involuntariamente, não é? Clara era a terra boa onde foi cultivada a semente de grandes mulheres de virtude, não é? Que a seguiram posteriormente. Nós podemos dizer que Clara ela foi excepcional no seu tempo, não é? Por causa da sua coragem, né, de enfrentar as situações que ela enfrentou na sua época, onde a mulher, né, que a gente sabe muito bem, a mulher era deixada meio que de lado, não era valorizada,
Isso. Aí eu tenho dúvidas sobre isso, né? O Frelmir fala isso, né? No momento que ele falou assim, tem dúvidas sobre coisas que aconteceram 800 anos atrás e que as pessoas podem pensar coisas maravilhosas porque querem pensar coisas maravilhosas. Bom, eu não vejo Santa Clara nesse lado tão extraordinário, uma mulher que fez tanta coisa diferente. Não. Ela era uma mulher do seu tempo. As mulheres daquele tempo, de acordo com a ordem daquela época, eram totalmente submissas aos homens, não é? E Santa Clara não quis ser superior a ninguém, não é? Santa Clara quis até a morte ser obediente à igreja. E quis abraçar assim a pobreza, né? Isso. Acima de tudo. Mais do que obediente à igreja, não é? Obediente ao seu esposo, o Cristo, né? E aí, assim como Francisco, eu falo, não tem nada de extraordinário no que Francisco e Clara deixaram. Por que parece ser tão extraordinário? Ora, porque o que eles fizeram era viver o Evangelho. E por que parecia tão extraordinário naquela época? Porque ninguém vivia o Evangelho. Ninguém vivia o Evangelho. Por que Santa Clara e São Francisco parecem ser tão extraordinários hoje? Porque se tem uma dificuldade muito grande de se viver o Evangelho. Se apega a ler grandes coisas, grandes livros falando sobre São Francisco, sobre Santa Clara e sobre tantos outros santos, mas se esquece de voltar ao Evangelho. Os santos não fizeram nada de extraordinário, eles só fizeram o que o Cristo mandou. Então, nesse sentido, eu penso que quando nós pegamos homens e mulheres do passado e falaram que eles eram extraordinários, nós estamos julgando o tempo deles de maneira errada. Eu penso que talvez a melhor metáfora, a melhor comparação para esse tipo de homem e mulher, não é, do seu tempo, é que eles eram grandes antenas, não é, receptoras, não é, e conseguiram captar o que outros não conseguiram. Não é? E mais do que captar, a antena deles era tão boa, que além de receber, transmitia, não é? E daí vieram os frades, não é? Junto com São Francisco, e as irmãs, as damas pobres, não é? As clarissas, seguindo Santa Clara. Muito bem. Vamos providenciar uma vinheta para o nosso próximo programa daqui 15 dias, mas eu tenho hoje uma pergunta a fazer ao Marcelo. Daqui 15 dias, direito à vinheta. Vou fazer uma vinheta assim para mim. Mas lá eu vem, quero fazer uma bomba pergunta para o Marcelo. Marcelo, sim, diga-me. Você sabe assim que o dia da virada, não é, na vida de Santa Clara, foi um domingo de Ramos. Certo? Tem toda aquela historinha que ela não foi até o altar da catedral buscar o ramo, buscar das mãos do bispo. O bispo foi até ela, entregou o ramo, e aquilo é visto como um grande sinal. Sim. Certo? Naquela mesma noite, ela foi se encontrar com os frades, com São Francisco e os frades, próximos a São Damião. Sim. Mas antes disso, né, ela precisou sair de casa. Sim. Aquele grande casarão, aquele grande palacete, não é? À tarde da noite. E havia várias portas naquela casa. Sim. Mas algumas portas só eram utilizadas em momentos muito especiais. Né? Muito especiais. Você sabe por qual porta Santa Clara saiu naquele dia, naquele domingo de Ramos, se eu não me engano, idos de 1212? Olha, eu vou responder a sua pergunta. Ela saiu pela porta que era chamada de a Porta dos Mortos. Por que, Marcelo, a Porta dos Mortos? Porque era por esta porta em que saíam todos aqueles que faleciam, que morriam. Então, eles saíam por esta porta que ficava atrás dos palácios, né? Uma porta que ficava aos fundos. Era uma porta que só era aberta quando alguém daquela casa morria. Isso. Era exatamente. A casa de onde se despachava o defunto pro cemitério, né? Trocando em miúdos. Então acertei? Acertou! Hoje o Marcelo tá de parabéns. Hoje o Marcelo acertou a pergunta.
Mas eu fiz essa pergunta já com outras intenções, né? Há quem diga, não é, que esse tipo de porta, não só por ser aberta poucas vezes, né, mas pelo material com que era feito, era uma porta muito pesada. Então se coloca aí, a gente não sabe até que momento isso é história ou lenda, que ali aconteceu um milagre. Uma mulher dos seus, 16 anos no máximo, conseguir abrir sozinha aquela porta. Não era a força física daquela jovem, mas a força do seu chamado, da sua vocação. E ali há um outro sentido, não é? A Santa Clara sai pela porta dos mortos. Ela morre para aquela vida antiga. Ela é como a semente. Tem uma música muito bonita, inspirada no Evangelho, né, que fala assim: o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão tem que morrer para germinar. A semente, para virar planta, ela precisa morrer. Ora, na planta você já não encontra a semente, porque a semente deu lugar à planta. Santa Clara é conhecida na história franciscana como a plantinha de Francisco. Exatamente. Então, ali naquela noite, ao passar pela porta dos mortos, a semente morreu para poder germinar a plantinha de São Francisco, a jovem que se tornaria Santa Clara de Assis. Então vamos agora por um pequeno intervalo do apoio cultural e já nós voltamos. Chama franciscana. Como o sol que surge no horizonte, Clara, tu surgiste em minha vida, iluminando meu caminho, todo meu viver. Com teu jeito novo de ser, resplandece em ti o mistério do amor. Clara, tu és a luz que me ilumina, tu és modelo, és amiga, és irmã, que me ensinas a ser pequena, ser filha de Francisco e amar os irmãos. Como peregrina vai seguindo, Clara, aquele que tu amas, desejando estar com Cristo de todo o coração. Amando a Cristo crucificado, tornou-se humilde serva do teu Senhor. Clara, tu és a luz que me ilumina, tu és modelo, és amiga, és irmã, que me ensinas a ser pequena, ser filha de Francisco
Chama franciscana. Estamos de volta. Com quem? Programa o quê, Wendel? O programa Chama Franciscana. É hora de dar tchau. Quê? Hora de dar tchau? Que isso? É hora de dar tchau. O tempo passa rápido, né? Já tá na hora de dar tchau. Tá acabando. O Chama Franciscana de hoje já está no fim. De novo. O programa Chama Franciscana já está no fim. É isso daí, minha gente. Tá acabando o programa Chama Franciscana de hoje. E o que nós podemos deixar, Wendel, assim, só para nós terminarmos a nossa reflexão de hoje sobre a vocação, especialmente a vocação de Clara? O que nós podemos falar assim, só para vamos arrematar, né? Isso. Esse momento. Hoje nós ouvimos várias coisas, várias músicas sobre Santa Clara, várias passagens, né? Vários áudios aí sobre Santa Clara. Penso que o que fica é que quando o semeador, que é Deus, lançar a semente, né? Que ele encontre em nós terra fértil, terra boa, como encontrou naquele terreno de Assis, não é? Com Francisco, Clara e todos aqueles que vieram depois dela. Que Deus possa encontrar terreno fértil no coração de todos aqueles que nos ouvem, não só nessa noite, mas a qualquer tempo, ouvindo esse programa Chama Franciscana, seja aqui em Franca ou em quaisquer outras cidades, não é? Que Deus possa encontrar terra fértil para lançar a semente e que nós estejamos dispostos a fazer com que a semente morra para que germine a planta. Assim nós estaremos atendendo ao chamado de Deus, o grande semeador, aquele que chama, aquele que suscita, aquele que é o Senhor de todas as vocações. Amém. 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 Bem, já estamos terminando o nosso programa Chama Franciscana desta noite de sexta-feira. Semana que vem tem Chama Franciscana, não? Com Matheus Garcia e Valéria Gomes, a professora Valéria. Isso. O Matheus manda avisar, não é, que sexta-feira que vem é dia 15, não é? Um dia depois do aniversário dele, mas ele aceita presentes. Você pode mandar aqui para a Rádio Vida Nova FM do lado da capelinha o seu presente pro Matheus, viu? Não esqueça dele. Ele vai ficar muito feliz, hein? Isso, ele que não tira o sorriso da cara, né? Vai ficar ainda mais alegre. É isso daí, minha gente. Então vamos para a nossa oração, encerrando o nosso programa Chama Franciscana de hoje. Nós queremos colocar nesse instante, especialmente eu quero colocar a Gabriela Maria de Oliveira, lá do Parque Progresso, que ligou aqui pra gente, pela sua saúde. Também ela pede orações para o seu marido Gabriel Xavier de Oliveira, também pela sua filha Sheila Fátima Oliveira. Nós também queremos rezar por todos os nossos irmãos e irmãs da nossa Ordem Franciscana Secular, especialmente a nossa fraternidade Fonte Colombo. Isso, os irmãos da Jufra, que na semana que vem completam mais alguns anos de vida, não é? O nosso irmão Murilo, nossa irmã Michele e o nosso irmão Palhacinho, né? O Matheus, sempre muito alegre, que completará mais um ano de vida. Por todas as intenções, todos aqueles que se recomendaram as nossas intenções, em especial, sempre que você for fazer as suas orações pessoais nesses dias, lembre daquelas pessoas que sofrem, né, no mundo, seja pela guerra, como no conflito entre Palestina e Israel, no Iraque, na Ucrânia, as pessoas que sofrem na África com o surto de ebola, uma doença que tem matado 9 entre 10 que pegam essa doença. Rezemos pelos que sofrem e rezemos também para que Deus toque no coração das pessoas que causam todo esse sofrimento. Rezemos ainda pelos pais,
não é? Hoje eu escutei uma expressão muito bonita, não é? Os pais que são mães e as mães que são pais. Rezemos por todos esses que assumem a paternidade de seus filhos, seja de maneira natural ou sentimental, não é? Fraterna. Então rezemos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós voltamos na próxima sexta-feira. Aqui estarão, como o Wendel mesmo disse, né? Mateus e a Valéria aqui fazer companhia com vocês no programa mais franciscano do seu rádio, o programa Chama Franciscana. Wendel, boa noite. Que você tenha um bom fim de noite, porque essa noite de fato foi muito boa. Foi boa para todos nós e será melhor ainda, se Deus quiser. E para encerrar hoje, falando de Santa Clara, nós vamos encerrar de uma maneira diferente, né, Marcelo? Isso, com a bênção de Santa Clara pelas irmãs Clarissas. É isso daí, meus irmãos. Um abraço, uma boa e santa noite a todos e paz e bem! te dê a paz. Derrame sobre ti as suas bênçãos e no céu te coloque entre os seus santos. O Senhor esteja sempre contigo. Espelho da fé.
tornou-se a mulher primeira da história a formar uma regra pra pobre senhora. Espelho da fé, espelho do amor, é Clara de Assis, privilégios não quis. Espelho da fé, espelho do amor, é Clara de Assis.